Pai, essa é a tua palavra, que a palavra provoque mudança em nós, Senhor, e que ela vá e produza efeito pelo qual está sendo enviado. Em nome de Jesus, que teu Espírito Santo tenha liberdade para falar e para agir em nosso meio. Amém. Diz assim: suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vocês seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa? Pois no meio de vós, eu sou como servo. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu vô-lo confio, para que comais e bebais à minha mesa no meu reino, e vos assenteis entre tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Tem hora que nós perguntamos, por que Deus coloca tantas coisas sobre nós? Por que Deus nos deu tantos talentos? Deus nos deu tantas dádivas? Algumas pessoas Deus deu dinheiro, outras pessoas Deus deu o serviço. E nós perguntamos, para que o Senhor fez isso? O que vai acontecer? Será que eu vou ser colocado diante de um grande povo? Será que eu tenho coisas muito grandes para fazer? E é interessante porque os discípulos que estão andando com Jesus, eles ainda têm dificuldade, mesmo 3 anos caminhando com Jesus, eles têm dificuldade para entender o que Jesus iria fazer. Então, por mais que eles ouvissem a palavra, vissem os milagres, vissem a ação de Jesus no meio do povo, sempre alguém está esperando alguma coisa, alguma promoção, algum cargo, porque eles estão aguardando o dia que Jesus vai dominar a terra. Jesus não está dizendo que é o Messias? Ele não é o Messias? O Messias, segundo a ordem, o Messias também teria que dominar toda a terra e reinar de Jerusalém toda a terra e colocar todos debaixo dos seus pés. Essa é a profecia. A profecia não é só que nasceria um menino de uma virgem. Não era só alguém que ia sarar, que ia curar, que ia trazer a paz para o povo de Israel. Não, a profecia dizia que ele reinaria de Jerusalém toda a terra. Então os discípulos que estão andando com Jesus, eles estão aguardando a hora que Jesus vai. Agora é a hora de a gente se levantar, porque eles já viram que tem poder, que o homem tem poder, que o homem tem domínio sobre as águas, que tem domínio sobre o vento, que consegue andar sobre as águas. Esse homem consegue o que quer. Então, teve uma hora que Jesus falou assim, olha, se eu fosse guerrear, eu não ia guerrear com as minhas armas, eu poderia chamar milícias do céu aqui, para guerrear e aniquilar com tudo. Com o sopro da minha boca, eu posso resolver tudo. Eles estão aguardando isso. E quando Jesus ainda fala que, olha, eu quero que vocês não sejam governantes como esses homens. Porque tem uma discussão. Aonde é essa discussão? A mesa da ceia. É a última ceia de Jesus. E aí eles começam, na hora da ceia, é hora de conversar também. É hora de passar tempo ali. E tem várias discussões. E alguém começa a dizer, e aí, mas quem é o maior? Quem vai ser o maior? Quem tem poder? O outro lá atrás diz, deixa um filho meu sentado do teu lado, o outro do outro lado. Ou seja, as pessoas queriam poder, queriam ser o primeiro,
queria ser o maior. E Jesus está dizendo, olha, vamos desconstruir esse pensamento. Eu não quero que vocês sejam como os governantes que subjugam as pessoas. Eu não quero que vocês sejam ditadores. Eu não quero que vocês, pelo que vocês têm, pelo que vocês vão receber, pensa que quem está ouvindo isso é um povo que está achando que vai ter um golpe. Então eles estão se preparando para quê? Opa, é agora que ele vai se levantar. Estamos em Jerusalém, estamos na Páscoa, é agora que ele vai se levantar e dominar tudo. Por que eles pensavam assim? Porque quem vai andar do lado do príncipe da paz com uma espada na cintura? Pedro não tirou a espada da cintura. Então os discípulos estão ali esperando Jesus tomar a cidade. E Jesus está dizendo, vocês estão equivocados. Porque o mistério que esteve oculto estava diante deles. E eles não conseguiam enxergar esse mistério. Jesus era o mistério que em Colossenses, no capítulo 1, apóstolo Paulo vai dizer para a igreja de Colossos, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos, agora ele é manifesto através dos seus santos, para os seus santos. Porque em Cristo, ali estava a paz. Jesus não estava para dominar a cidade. Jesus não estava para dar um poder terreno para o homem. Jesus estava para trazer redenção para o homem. Jesus estava para perdoar o pecado do homem. Jesus estava para trazer uma nova vida para o homem. Jesus estava para refazer a conexão com o Pai, que havia sido destruída, que havia sido separada. Ele estava ali para nos ligar, nos trazer de volta para a reconciliação, para o Pai. Aqueles homens não entendiam isso. Aqueles homens não conseguiam ver que quem estava ali era para restaurar a vida, era para mudar a vida. Eles querem ser o primeiro. Eles querem estar acima. E a briga pelo primeiro lugar, tem hora que é feia. A briga pelo reconhecimento é feia. A briga para estar em destaque é feia. Porque nós aprendemos que temos que chegar em primeiro. Nossos pais nos ensinam que na vida nós precisamos ser o primeiro e temos que correr atrás, e temos que lutar. E se a gente não for o primeiro, a gente não vai passar, né? E a gente aprende assim, a gente luta para ser o primeiro. Só que lá fora, eu tenho que estudar muito para ser o primeiro. Mas na presença de Deus, eu tenho que me abaixar muito para ser o primeiro. A corrida no reino de Deus não é pela primeira posição. A corrida no reino de Deus é pela primeira posição. Porque quanto mais eu recebo de Deus, mais eu tenho para te servir. Então a minha posição como pastor dessa igreja não é para eu ter um destaque, é para eu servir. E quanto mais o Senhor me der, mais vidas sedentas vai chegar para eu servir. E isso não cabe só a mim, cabe a todos os evangelistas, pastores, presbíteros, diáconos, obreiros que servem nessa igreja. Não é só o pastor, nós fomos levantados para sermos um apoio. Então, se eu sou um diácono, eu tenho que servir da melhor maneira. Se eu sou um obreiro, eu tenho que servir da melhor maneira. Se eu sou um presbítero, evangelista, eu tenho que servir da melhor maneira. Não é porque eu estou vendo, porque tem muita coisa que você faz que eu não vejo. E Deus vê e Ele te reconhece. Se você for olhar lá em Gênesis, no capítulo 29, você vai ver uma história de uma mulher chamada Lia ou Leia e Raquel. Jacó, quando vê Raquel, ele está fugindo do seu irmão. E quando ele vê Raquel, que é sua parente,
Ele logo fala, opa, que menina bonita, trabalhadeira, está vindo, é pastora, está vindo servir o seu rebanho, e ele abraça com alegria porque encontrou alguém da família, e vai para a casa dela, e é recebido por Labão. E quando chega lá, Labão vê o quanto ele é trabalhador, o quanto ele se esforça. E ele fala assim, olha, Labão fala para ele, olha, você trabalha muito, rapaz, você é bom de trabalho. Me fala aí quanto você quer. Qual é o teu salário? Quanto você quer receber para você continuar trabalhando para mim? Aí ele fala assim, eu vou trabalhar para o senhor por 7 anos. Se eu fosse ele, falava só 2, mas falou 7, né? 7 anos pela sua filha Raquel. Aí ele, opa, claro, 7 anos pela minha filha Raquel. Vai lá, meu filho, vai trabalhar. Irmãos, esse homem vai começar a trabalhar pela Raquel. Quem está na cabeça dele o dia todo? Ele está fazendo aquele esforço por quem? 1 ano, 2 anos. Tu não trabalhou nem 1 ano direito. Ah, é? Ele estava só na oração, né? Trabalhou antes. Mas não foi 7, né? Foi 2? Mas você estava orando. Você estava. E o que acontece? Ele ali está trabalhando pela Raquel. Passou, irmão, 7 anos. Agora lá vem a noiva. Prepara o casamento. A noiva toda coberta. E quando vai chegar na frente, faz o juramento. Vamos pensar no casamento do dia de hoje? Mas antigamente a mulher era pano para tudo que é lado, o rosto coberto. Por isso que... Não, eu falo por isso depois. Aí ela está vindo lá, ele, vou casar agora. Raquel, é hoje, Raquel. E aí faz as juras lá, tal. Beleza, vamos para o quarto. Aquele quarto escuro, cheio de pano, sem luz. A mulher cheia de roupa. E tem uma noite de amor. Quando vai de manhã e tira o véu, ele casou com a mais feia. Com a primeira. O pai deu a primeira para ele. Ele, peraí, que isso? Eu casei, eu trabalhei pela Raquel. Ele vai reclamar. Ô homem, que isso? Eu casei pela Raquel, o senhor me dá a primeira? É que ele trabalhou pela segunda, mas o pai trabalhou pela primeira. E ele diz assim, na minha terra, não se dá a segunda antes da primeira. É cultura nossa. Se a cultura, quando eu chego no lugar, quem tem que saber da cultura, irmãos? Eu. Se eu vou habitar numa terra, eu tenho que aprender a cultura. Mas o que acontece? Raquel sabia da cultura? Sabia, teve que ficar? Lia sabia da cultura? Lia sabia da cultura? Porque se é cultura... E o pai deve ter falado, a Bíblia não fala, mas o pai deve ter falado assim, não conta nada, fica quieto. Ele não sabe. Agora vamos lá. Imagina uma mulher. A Bíblia fala que ela tem os olhos tenros. Eu não sei que olho tenro é esse, pode ser, sei lá. Não era muito bonita, vou falar assim. Era mais feia. Raquel era bonita, ela era mais feia. Uma mulher, sabendo que esse homem está trabalhando 7 anos pela Raquel, mas ela que vai ter que deitar com ele. Uma mulher que sabe que vai participar de que vai enganar ele. Uma mulher que está vendo ele olhar para Raquel, trabalhando, fazendo tudo para Raquel ver, e ela está lá de longe e ninguém olha para ela. E ela está dizendo, eu vou ter que deitar com ele. Eu vou ter que ir para a cama com esse homem que nem me olha, que me despreza. Imagina se vestir de noiva para um homem que sabe que não quer nada com ela. Imagina deitar numa cama e ter relação com um homem que na hora do sexo ele podia ter chamado, ô Raquel, ô Raquel. E quem estava ali atrás, embaixo, era Lia. Quem estava sofrendo era Lia. Quem estava ali naquele momento
era Lia. Se coloca no lugar dela. Imagina que quando ela sabe, amanhã, quando tirar isso tudo, ele vai me odiar. E quando tira aquilo tudo, ele tem a pior reação, porque ele foi enganado. Mas quem está ali é uma outra pessoa que está sentindo aquela dor toda. E o pai vai falar, então você vai trabalhar agora mais 7 anos pela Raquel. Então vai ter uma semana que ainda ela vai ter que ficar com ele. Uma semana ela vai ter que aturar isso. E ela fala assim, eu vou ter que aproveitar essa semana para ver se ele me ama. E ele está ali com ela uma semana pensando no casamento do próximo sábado. Imagina isso, irmãos. Quando chega no outro sábado, todo mundo vai ver que o sorriso dele é outro ainda. Ele está mais irradiante. Porque quem está entrando, agora ele sabe. Por isso que nos casamentos, que usa véu, quando chega diante do noivo, tira o véu. Não faz isso? Quando chega diante, faz o quê? Para ter certeza de quem é. Começou isso depois disso, para não ser mais enganado. Então, quando chegava diante do cerimonialista, tirava o véu para... é com essa mesmo que eu estou me casando. Você está vendo que situação? Enquanto Raquel agora, ela está num outro lado dizendo, esse homem trabalhou por mim, está com a minha irmã. O que eu fiz para merecer isso? Está lá. Mas depois ele estava com ela, o coração era dele. Por que eu entendo essa história toda? Porque o que vai acontecer com essa história é que a primeira, no coração de Jacó, era a segunda. E a primeira no coração de Jacó ficou sendo a segunda. Mas agora ela voltou a ser a primeira. E a Lia passou a ser a segunda. Porém, ela vai orar ao Senhor e Deus tem misericórdia dela. E vai dar um filho para Lia. E a madre da Raquel está fechada. Então, quem começa a dar filho? A Lia. Tem o primeiro, Rúben. Tem o segundo, Simeão. Tem o terceiro, tem o quarto, está ali. Olha o que Deus fez. Ela vai dizer, o Senhor lembrou da minha aflição, o Senhor atendeu, e todos os filhos que ela tinha, ela louvava ao Senhor. A Raquel, que era amada, que era preferida, ela fazia, sabe o quê? Homem, me dá filho, senão eu morro. Uma vai buscar ao Senhor, e a outra vai buscar ajuda da terra. Isso, irmãos, é porque quem nos coloca nas posições não é o homem, é Deus que nos dá. É Deus que coloca coisas em nós. É Deus que nos enche com a sua misericórdia, com a sua sabedoria. Então, o que nós temos não é para nos gloriarmos, porque o que temos vem dele. Chegou uma hora que Léia parou de ter filho. Aí ele vai ficar na casa de quem? Da Raquel. A Raquel fala, me dá filho, senão eu morro. Toma minha serva. Aí deu a escrava. Aí começou a ter filhos. Aí a outra, em vez de continuar na oração, entra na mesma batalha. Sabe por quê, irmão? É batalha pelo poder. Não precisa brigar por poder. Não precisa brigar por posição. Quem te coloca e quem te tira é o Senhor. Não importa onde você está, importa que você pode servir da melhor maneira. O que vai acontecer é que Raquel, irmãos, ela está tão distante porque a Raquel cultuava os deuses do pai dela. A Raquel tinha os ídolos de casa que ela cultuava. E Lia buscava o Senhor. Chegou um momento que a Lia entrou na batalha. Não entra na batalha. Continua orando. É o Senhor que vai te recompensar. É o Senhor que vai te ajudar. Não entra na batalha de homens. Não entra em picuinha. Não entra em disse-me-disse. Pula fora. Não tenta entrar. Não fica de igual para igual. Você tem um diferencial. É joelho no chão. Usa isso. Rúben está lá, arando, catando, colhendo
os trigos, ele acha uma mandrágora. Diga isso. Ele acha mandrágoras. E aquilo era uma coisa rara, irmãos. Porque as mandrágoras é como se fosse uma erva, tipo gengibre, uma erva assim. E essa erva, ela tinha poderes afrodisíacos. Eles acreditavam até que ela podia tirar a infertilização. Eles acreditavam que essa erva, ela era um sedativo, ela usava como um sedativo, ela era usada como um analgésico, ela era usada de várias maneiras. Só que quando Raquel vê que Rúben, o filho da Lia, está passando com as mandrágoras, ei, vem cá, me dá essas mandrágoras agora, porque isso vai resolver meu problema. A Lia de longe vê, ei, peraí, tu já roubou meu marido, agora quer as mandrágoras? Mas só que como Raquel está ligado na terra, como ela quer buscar solução terrena, como ela quer resolver os seus problemas da sua maneira, ela vai, não, me dá, fica com meu marido, eu te alugo meu marido por uma noite, e eu fico com as mandrágoras, porque isso aqui vai me ajudar. Porque ela fez isso, Deus abriu a madre de Lia de novo. E Lia começou a ter mais filhos e filhos. Você está vendo quem abre e quem fecha? Quem põe, quem tira, quem dá, quem faz. E agora a Raquel, vai passar um tempo, e aí o Senhor vai dar o primeiro filho para Raquel. A Raquel era a número 1, a Raquel era amada, e ela vai ter agora José. Está surgindo aí as 12 tribos de Israel. Vai ter agora José. E ela, meu marido agora vai, Deus se lembrou de mim. E aí ela louva o Senhor, porque tanto tempo aprendeu a louvar ao Senhor. E aí eles vão embora. Quando eles vão embora, ela sabe o que faz? O que a Raquel faz? Pega os ídolos da casa do pai, rouba, sem o pai saber e sem o marido saber, esconde. Ela ainda está pegada na terra, ela ainda está pegada nas coisas. E ela vai levando aquilo ali. Aí o pai, você roubou, na madrugada você saiu, você levou minhas filhas, você me roubou os ídolos de casa. Eu não roubei nada não. Quem tinha roubado? Porque nunca teve um encontro com Deus. Lia não se meteu com isso. Você sabe o que aconteceu nessa história? No caminho, ela engravidou. No caminho, ela teve o bebê, Raquel. No caminho, ela deu o nome de Benoni, e ele falou, não, vai se chamar Benjamim. Ela morreu no caminho, foi enterrada no caminho. E sabe quem seguiu com Jacó? A mais feia. Sabe quem foi enterrado do lado de Abraão, de Sara, de Isaac, de Rebeca? Porque quem honra é o Senhor. Quem faz é o Senhor. Então, por mais que as pessoas queiram usar coisas da terra, e esses discípulos, eles estavam preparados para coisas da terra. Quando prenderam Jesus, o que Pedro fez? Sacou a espada e cortou a orelha de Malco. Porque queria resolver coisas da terra. Mas Jesus estava falando de um outro poder. Jesus estava falando de um poder que eles teriam sobre a doença. Um poder que teria sobre principados, potestades. Jesus estava falando para ele servir as pessoas e libertar as pessoas. Quer domínio maior que esse? De você ter para servir. De Deus colocar em você para servir. Quanto mais você serve, mais o Senhor vai te dar. Quanto mais você receber e devolver, mais o Senhor vai colocar. Por isso que o apóstolo vai dizer, eu sou um dispenseiro. O que é dispenseiro? Eu termino agora. O que é um dispenseiro? Imagina que eu tenho uma dispensa aqui. Você precisa de quê? Toma. Eu tenho acesso. Precisa de quê? Eu tenho acesso. Você precisa de quê? Claudete, precisa de quê? Toma. Eu sou um dispenseiro. Eu tenho acesso. Eu consigo ir lá pegar e te entregar. Eu consigo ir lá pegar e te entregar. Eu sou um dispenseiro. Ele diz, eu sou um dispenseiro. Eu sou uma pessoa que tenho em abundância, que eu recebi do Senhor.
Mas ele vai dizer também, mas eu também padeço. Eu também sinto dor. Eu sinto as aflições, o restante das aflições que Jesus sentiu, eu sinto pela igreja. Então nós temos aflições, nós temos várias coisas que acontecem conosco, porém, irmãos, o que está sobre nós é muito maior que a aflição. Porque antes, vem cá, Chapelém. Antes, Chapelém é mais alto aqui? Vem cá, coloca a mão sobre mim. Antes, Deus andava assim com a gente, ó. Aí veio Jesus, vem cá, Rafael. E começou a andar assim com a gente, ó. Aí veio o Espírito Santo e começou a andar dentro da gente. E no Espírito Santo tem tudo o que a igreja precisa para seguir. Fique em pé. Obrigado. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Nós somos aqueles que viram, que sentimos a graça do Senhor. E o mistério que esteve oculto não é mais oculto. Porque toda lei foi cravada na cruz do Calvário. E nós temos o acesso total ao nosso Pai. Porém, também somos seres cheios de imperfeições. E eu estar aqui não me torna melhor que você em nada. Eu estar aqui não diz que eu sou mais santo que você. Eu estar aqui não diz que eu sou melhor que você. Eu estar aqui me faz me arrepender tanto quanto você na hora de orar, de buscar, de clamar. Nós somos seres que precisamos de Jesus o tempo todo. E que tem hora que o impostor quer vir, a nossa carne quer vir. E nós precisamos toda hora parar e dizer: você foi crucificado. Você foi crucificada. Você foi crucificada. Eu não quero viver o velho homem. Eu não quero ser uma velha criatura. Eu não quero ser um lobo disfarçado. Eu quero ser um crente em Cristo Jesus. E eu só consigo isso na presença de Deus, me humilhando todo dia.